Olá! Neste vídeo vamos abordar a teoria de evolução proposta por Darwin, o darwinismo. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Charles Darwin era um naturalista inglês e desenvolveu uma teoria evolucionista que tinha por base a seleção natural e sobrevivência dos mais aptos. Também, Alfred Wallace formulou uma explicação evolutiva muito próxima da de Darwin e em 1858 as ideias de ambos foram apresentadas, marcando o anúncio público da seleção natural. Em 1859, Darwin publica então as suas ideias no seu primeiro livro. Para Darwin, toda a vida estava relacionada. As relações genealógicas entre espécies assemelhavam-se a um complexo sistema em forma de árvore. Este esboço foi o primeiro diagrama onde Darwin representou uma árvore evolutiva e por isso se tornou muito conhecido. Neste esboço, Darwin representa um ancestral comum e a partir do qual todas as espécies teriam evoluído. Darwin, com 22 anos, integrou uma expedição à volta do mundo a bordo do navio Beagle, a qual incluía paragens na América do Sul, Austrália e a ponta sul de África. Durante os 5 anos que durou a viagem, Darwin recolheu uma extensa quantidade de dados que viriam mais tarde a servir de suporte à sua teoria evolutiva. Quais os dados utilizados por Darwin para fundamentar a sua teoria? Podemos agrupá-los em dados geológicos, dados biogeográficos, a seleção artificial e ainda o crescimento das populações de malthus. Vejamos os dados geológicos. Darwin teve em conta o uniformitarismo, tem por base o gradualismo e o atualismo. Este princípio foi proposto por Hutton e defendido também por Lyell e diz-nos que a Terra possui milhares de milhões de anos. Darwin observou inúmeros fósseis e estabeleceu correlações entre essas espécies e as espécies atuais, sendo assim um argumento a favor da evolução. Darwin observou que existiam variedades dentro de cada espécie distribuídas cada uma em sua ilha. Por exemplo, com os tentilhões e as tartarugas. Ele percebeu que com os tentilhões cada espécie estava bem adaptada ao seu ambiente e à função que desempenhava. Por exemplo, espécies que comiam sementes grandes tendiam a ter um bico largo e duro, enquanto aquelas que comiam insetos tinham um bico fino e afiado. Finalmente, ele observou que os tentilhões e outros animais encontrados nas Ilhas Galápagos eram similares às espécies do vizinho continente do Equador, mas diferentes dos encontrados no resto do mundo. Isto indicava uma evolução a partir do ancestral comum. Também dados sobre a seleção artificial foram um argumento para Darwin. Como criador de pombos, Darwin apercebeu-se de que o homem era capaz de selecionar para reprodução indivíduos com determinadas características. E ao fim de algumas gerações, os descendentes obtidos eram diferentes dos seus ancestrais. Denomina-se este processo de seleção artificial, pois é o homem que escolhe quais os indivíduos que se vão reproduzir. Por fim, outro dado importante foram as considerações sobre o crescimento das populações que Malthus publicou. Segundo Malthus, a população humana tende a crescer em progressão geométrica, exponencial, enquanto os recursos alimentares são produzidos segundo uma progressão aritmética, o que leva a que se atinja um ponto de crise. Há mais indivíduos do que recursos para aquela população. Assim, o número de indivíduos numa população não aumenta muito, de geração para geração, devido à morte destes em competição por alimento, acasalamento, habitat, etc. Darwin aplicou estas ideias às populações animais, apercebendo-se da sua luta pela sobrevivência. Com todos estes dados, Darwin formulou a sua teoria e podemos sistematizá-la em alguns princípios. Segundo Darwin, os indivíduos de uma população apresentam variações nas suas características, há variabilidade intraespecífica, as espécies produzem mais descendentes do que aquelas que podem sobreviver, existe um crescimento exponencial, o que leva a uma competição pelos recursos, luta pela sobrevivência. Os indivíduos mais aptos sobrevivem e os menos aptos são eliminados. Ocorre seleção natural. Os indivíduos que sobrevivem têm mais possibilidade de se reproduzir e deixar descendentes. Ocorre reprodução diferencial. Voltando ao exemplo das girafas, mas agora numa perspectiva darwinista. Na população inicial de girafas, existiam girafas com pescoço curto e com pescoço longo. Existia uma variabilidade intraespecífica.
A escassez de vegetação nas zonas mais rasteiras fez com que ocorresse competição entre elas e luta pela sobrevivência. As girafas com pescoço mais alto eram mais aptas para obter alimento nos ramos mais altos. Ocorreu uma seleção natural e as menos aptas, com pescoço mais curto, não sobreviveram. As girafas com pescoço longo, por viverem mais tempo, reproduzem-se mais, ocorreu uma reprodução diferencial e, ao longo do tempo, o aumento do número de girafas com pescoço longo leva à modificação da população e à evolução da espécie. Explicando agora a evolução das girafas segundo o darwinismo. A população inicial possuía girafas com pescoço curto e com pescoço longo. Existe uma variabilidade intraespecífica. A escassez de alimento nas zonas mais baixas da vegetação fez com que ocorresse competição e luta pela sobrevivência. As girafas com pescoço mais alto eram mais aptas para obter alimento nos ramos mais altos e, por isso, sobrevivem, enquanto que as outras são eliminadas. Ocorreu seleção natural. As girafas com pescoço longo, por viverem mais tempo, reproduziram-se mais. Ocorreu uma reprodução diferencial. Ao longo do tempo, o aumento do número de girafas com pescoço longo leva à modificação da população e à evolução da espécie. Sempre que seja necessário explicar a evolução de uma espécie segundo o darwinismo, é reproduzir estes tópicos, tendo o cuidado de adaptar à nova situação, não esquecendo de colocar as expressões que estão destacadas. Também o darwinismo apresentava algumas limitações. Quais foram então as principais críticas ao darwinismo? O darwinismo não explicava quais os mecanismos responsáveis pela variabilidade dentro da mesma espécie e também não conseguia explicar como se transmitia essa variação à descendência. Mais tarde, os avanços na hereditariedade e na genética permitiram resolver estas questões e enunciar o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Ficou percebido? Espero que sim.